Esse vídeo é sobre nossa mais recente montagem, o Frankenstein. Quem já viu nossos outros vídeos talvez reconheça esse teclado. Ele é muito parecido com aquele primeiríssimo teclado que a gente montou, baseado na placa GH60. Aquele teclado teve alguns problemas, ele quebrou o estabilizador do shift esquerdo, por exemplo. Outro aspecto, que é a placa GH60, ela é para teclado 60% raiz, não é para teclado Nutella. Mas o fato é que Nutella é bom e um bloco de navegação no teclado é bem prático. Depois da boa experiência que a gente teve montando o Policarpo Quaresma, a ideia era remontar o teclado velho com um layout melhor. A ideia é reaproveitar o máximo das peças. Vão ser os mesmos keycaps, a mesma caixa. As chaves a gente vai dessoldar e usar de novo, que são as Kailh Speed Silver, que são muito leves e muito boas. A gente teve que comprar a placa DZ60 e a moldura, porque o layout vai mudar, e umas 20 chaves, mais ou menos, para compensar aquelas que estragam no processo de dessoldagem. A gente já tinha uma certa experiência com as possibilidades da DZ60, então fizemos o planejamento do layout de forma bem prática usando os próprios keycaps. As 3 primeiras linhas ficaram iguais às do teclado antigo. A 4ª linha só tem teclas de tamanhos inteiros, então o shift esquerdo tem que ser 2U. A 5ª linha, a última aqui de baixo, exige um certo cuidado, porque tem uma mistura de teclas inteiras e fracionárias. Um detalhe importante quando se faz um projeto com a DZ60 é comprar a moldura correta. Isso se você quiser usar moldura. Lembrando que o Policarpo Quaresma não tinha moldura. Tem 2 molduras, tipo A e tipo B. Com todas as peças na mão, finalmente a gente pode começar. O primeiro passo da montagem em si é lubrificar e montar os estabilizadores. Esse layout só vai ter 3, então tem 2 grandes preocupações aqui. Ver se o estabilizador e a moldura são compatíveis e se o estabilizador foi encaixado no lugar certo. Aqui a gente testa se a moldura encaixa com o estabilizador no lugar e se ela se apoia no lugar certo. A placa DZ60 dá muitas opções diferentes de layout, então é muito fácil cometer erros de montagem. Um que felizmente peguei a tempo foi ter encaixado o estabilizador do shift esquerdo na posição errada, como se ele fosse um shift 2.25. O erro foi detectado a tempo porque com os 3 estabilizadores no lugar a moldura não encaixava mais. O buraco do shift esquerdo na moldura era 2 unidades, não 2.25, e aí ela não entra. Aqui já temos 5 chaves soldadas, 2 da ponta para o conjunto ficar no esquadro e as 3 chaves das teclas estabilizadas. É importante ser paranoico nesse ponto da montagem, encaixar os keycaps no lugar para ver se tudo bate. É melhor descobrir um problema agora do que quando já tiver todas as chaves soldadas. Graças a essa verificação, pegamos mais um erro de montagem. A chave da barra de espaço tinha sido soldada no lugar errado. Note que a placa oferece nada menos que 6 posições diferentes para a chave do espaço. Então é muito fácil cometer um erro. Com as chaves estabilizadas no lugar, verifique também as teclas dos lados de cada tecla. Por exemplo, no nosso layout, a tecla Z está do lado do shift esquerdo. Se tiver alguma coisa errada com o shift, o Z vai encavalar. Para testar isso, coloca uma chave sem soldar mesmo e coloca o keycap em cima. O mais crítico é o posicionamento dos modificadores da linha de baixo, porque muitos têm tamanho não inteiro. É muito fácil um ficar 0.25 próximo demais ou afastado demais. Fazendo essa verificação do jeito que a gente descreveu, colocando as chaves e as teclas sem soldar, a gente constatou 2 erros de planejamento. O primeiro erro foi prever uma tecla de 1.75 unidades à direita do espaço, mas o tamanho da vaga é 2 unidades. E uma tecla 2U tem que ser estabilizada para ficar firme. O segundo erro é que não tem como soldar uma chave no meio dessa vaga. A solução foi mudar um pouco o layout. A gente usou, em vez de uma tecla 2U, usou 2 teclas de tamanho unitário. Então, ligando o teclado, o backlight dele ligou, mas o computador não registrava as teclas. E mexe daqui, mexe dali, troca cabo, troca hub USB, no fim tive que aceitar a triste realidade, o teclado estava com problema. O log do Linux não mente, o teclado estava com defeito. Bela hora do negócio pifar, depois de completamente montado. Eu realmente devia ter testado a placa antes de começar a montagem. Eu tinha testado a placa quando ela chegou, mas isso já faz quase 2 meses. Tentei ainda algumas outras coisas, tipo inspecionar a placa para ver se não tinha uma bolinha de solda no lugar errado, ver se nada estava em curto. Tentei torcer a placa para ver se alguma coisa voltava, mas nada resolveu. Esperar várias semanas por uma placa nova, desmontar e remontar tudo de novo não é uma perspectiva agradável, mas era uma das opções a considerar. O primeiro passo é pedir para o vendedor mandar uma outra placa, certo?
E aí mais uma surpresa desagradável. Tanto o anúncio da placa como o próprio vendedor tinham sumido do AliExpress. Eu tô achando que eu comprei uma placa falsificada. Comparei ela com a outra DZ60 do Policarpo Quaresma e notei algumas diferenças. Então fica a dica, dentro do AliExpress, compre de lojas com boa reputação. Bom, o que dá para fazer agora? Dá para fazer o famoso transplante de cérebro, ou seja, conectar a matriz do teclado num controlador externo, como se fosse um teclado hand-wired. A gente já fez isso de propósito uma vez para usar um firmware baseado em Python. Dessa vez vamos ter que fazer por necessidade. Procurando aqui no estoque, achei um Teensy 2.0 Plus. Ele é bom para esse tipo de projeto porque tem muitos pinos de I/O. A primeira coisa a fazer é descobrir os detalhes da matriz na placa. Quantas linhas, quantas colunas, polaridade dos diodos e os possíveis pontos onde dá para soldar os fios. Fiz o handwiring meio no chute e meio na pressa. A ideia era fazer funcionar logo, sem muito cuidado com estética ou posicionamento. Se funcionasse, ficaria como projeto futuro, comprar outra caixa e fazer uma instalação mais caprichada. Uma vez feito o handwiring, a gente precisa de um firmware mínimo para testar o teclado. No fonte do QMK, procurei por um projeto que o controlador fosse o próprio Teensy 2.0 Plus, que foi o que a gente usou. E eu de fato achei um projeto hand-wired chamado Magic Force 61. Nesse projeto o autor pegou um teclado, que é o Magic Force 68, fez o hand-wiring dele. Copiei o projeto e não precisou mudar muita coisa. Foi basicamente colocar os pinos de I/O corretos. Normalmente o reset de hardware não é necessário, dá para atribuir uma combinação de teclas no QMK para colocar o teclado em modo de flash. Eu contei que ia flashar o teclado com ele aberto e daí para frente ia sempre usar o reset de software. Só que por algum motivo o reset de software não funcionou com o Teensy. Provavelmente falta configurar alguma variável relacionada ao bootloader, mas na hora mesmo não consegui resolver. Aí o jeito foi soldar mais 2 fiozinhos e colocar uma chave. Apesar dos percalços, chegamos num resultado funcional. Sobrou um defeito curioso, mas não teve jeito de resolver. O Caps Lock está funcionando como Ctrl esquerdo. Não é um problema grave, a posição padrão do Ctrl no Unix é ali, mas não teve jeito de mudar. Outra curiosidade é que o teclado mudou a sensação táctil em relação ao antigo. As chaves Speed Silver elas são super leves, na montagem anterior eram leves até demais, parecia que elas registravam só de olhar para elas. Agora passa uma sensação um pouco mais firme, eu posso dizer que melhorou. Mas se as chaves e a caixa são iguais, como é que pode mudar o teclado? O que mudou foi a placa de circuito e a moldura. Em particular, a nova moldura é de alumínio, a antiga era de aço. Já é a segunda vez que noto isso. Os teclados IMDK 68 e IMD 96 foram montados com as mesmas chaves, eram Box Royals, só que o 68 parecia muito mais pesado para digitar. Se for para dar um chute, eu diria que a moldura de alumínio faz a chave parecer mais firme, mais pesada. E como de costume, finalizamos com uma demonstração do teclado.